Fala galera, tudo bem com vocês, meu povo? Gente, muita chuva aqui em Pernambuco hoje, né? Realmente o tempo hoje tá muito, né? Muito tenso, digamos assim. Em Pernambuco aqui as coisas estão bem tensas. Mas galera, hoje eu quero apresentar para vocês o Laplaciano, mas não como calcular ele, mas como representá-lo, galera, geometricamente. Gente, vejam só, esse assunto que eu trouxe aqui para vocês, ele pode ser mais complexo do que o próprio cálculo, porque você tem que ter intuição geométrica quando você for calcular o Laplaciano, tá certo? Porque não basta somente a gente saber calcular, a gente tem que ter a intuição geométrica da coisa. Igual rotacional, que daquela vez eu gravei para vocês no shorts, né, explicando o que ele representa. Então não basta a gente apenas saber calcular as segundas derivadas parciais do Laplaciano, que isso a gente tem que ter conhecimento, como também a gente tem que ter intuição geométrica desse operador, galera. Olha só, eu estou fazendo aqui a parte 1 dessa digamos, né, vão ser 3 partes, porque nós temos 3 regiões no Laplaciano, tá bom, galera? E vejam só, para não complicar vocês, hoje eu trouxe para vocês a região convexa. Galera, confesso que eu demorei bastante para fazer, né, esse desenho, porque é um desenho que é bem complicado de se fazer, galera, por sinal. É um desenho bem complicado, né? Mas eu trouxe aqui para vocês e hoje a gente vai ter vídeo, tá bom? Galera, então prestem atenção. Eu vou explicar para vocês da forma mais simples possível a região convexa. Galera, a gente tem que lembrar que toda vez quando a gente se referir à região convexa, essa região ela tem formato de morro. Como vocês estão vendo aqui, essa região ela é um morro, tá certo? A gente tem que saber disso na hora quando a gente for falar dessa região. E outra coisa, galera, a região convexa ela é uma região, como é que eu posso explicar? Ela é uma região mais acima dos vizinhos, galera. Ou seja, se a região convexa ela é em formato de morro, os meus vizinhos, eles estão, o quê? Eles estão mais abaixo, tá certo, galera? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a região convexa ela tem esse formato de morro, galera. E quando a região ela é convexa, o Laplaciano ele é negativo, galera. Como a gente está vendo aqui. Na outra região que a gente vai falar, na região côncava, o Laplaciano ele é positivo. Mas isso não vem ao caso agora, galera. Na região convexa, o Laplaciano ele é negativo. Tá certo, galera? Eu coloquei aqui para vocês a fórmula do Laplaciano, né, galera? Para vocês verem que se trata do mesmo operador, tá bom? Quando o Laplaciano ele é negativo, a região ela é convexa. Então é em formato de quê? Ela é em formato de morro, tá certo, galera? A região convexa ela é em formato de morro. E a região convexa ela é negativa. O Laplaciano ele é negativo na região convexa. E outra coisa bem importante para a gente ter conhecimento, galera, é que a região convexa ela é o ponto acima dos vizinhos, como está escrito aqui, que nesse caso, né, eu tive um pequeno erro de português aqui, mas já me consertei. A região convexa ela é o ponto
acima dos vizinhos, galera. Porque como essa região ela é um morro, ela é a região acima dos vizinhos. Como vocês estão vendo aqui, galera, isso daqui é um morro, essa figura, e esse daqui é o gráfico 3D, galera, tá certo? Para vocês não se confundirem, tá bom? A região convexa, galera, ela é em formato de morro. Eu sempre estou repetindo isso para vocês colocarem na cabeça de vocês, tá certo, galera? Então, gente, o que é a região convexa? A região convexa é a região onde o laplaciano ele é negativo. A região convexa ela é de formato de morro. Ela é o que? O ponto acima dos vizinhos. Certo, galera? Então, repetindo, o que é essa tal região convexa? É a região acima dos vizinhos. Qual é o formato dessa região? É o formato de um morro, galera. A região convexa ela é de formato de um morro. Por que, galera? Toda vez quando a gente vai estudar isso pela primeira vez, fica mais complexo mesmo, gente. Isso é totalmente normal, tá bom, galera? Quando a gente vai estudar isso pela primeira vez, parece que não entra realmente na cabeça da gente. Mas para a gente aprender a calcular o laplaciano, não basta apenas a gente saber resolver as segundas derivadas parciais. A gente tem que ter intuição geométrica. Por quê, galera? O laplaciano ele busca comparar a região de um certo ponto do espaço com os seus vizinhos. Ou seja, no caso dessa região, ela é o quê? Ela é um ponto acima dos vizinhos, porque ela é de um formato de um morro. Tá certo, galera? Então, basicamente é isso. Região convexa, ela é de um formato de um morro. Se a região ela é convexa, o laplaciano ele é negativo. Tá certo, galera? O laplaciano ele é negativo. A região convexa é o ponto acima dos vizinhos. Tá bom, galera? Só pra gente relembrar de novo, essa região aqui, galera, ela é de um formato de um morro. Tá certo, galera? Eu vou trazer para vocês também a outra região. Mas, galera, eu tive muito trabalho mesmo para fazer esse desenho, porque é bem complicado a gente representar realmente em 3D isso daí, galera. Tá certo? Tive um pouco de trabalho para fazer isso daí, mas, galera, tá aí. Pode só ser que não esteja perfeito, mas eu tentei desenhar para vocês, galera. Tá certo, gente? Então, repetindo novamente, o que é a região convexa? A região convexa, ela é do formato de um morro. Ela tem um formato de um morro. Se a região é convexa, o laplaciano, ele é o que? Ele é negativo. E a região convexa é o ponto acima dos vizinhos, galera. Tá certo? Só para ficar claro isso para vocês. Ok, galera? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E, galera, comentem as suas dúvidas nos comentários, tá certo? Que eu irei responder a vocês. Isso é um conteúdo mais avançado, galera. Porque como a gente vai trabalhar com campos gravitacionais, né? Campos gravitacionais, galera, a gente vai trabalhar com essas coisas. Tá certo, galera? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham aprendido o que é a região convexa, tá certo? E a próxima região que eu vou apresentar para vocês é a região côncava, tá certo, galera? Então, foi isso, galera. Até o nosso próximo vídeo, galera. Se Deus quiser. Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo.